Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. E olha, hoje nós vamos tratar de um assunto que parece que é meio tabu atualmente, principalmente dentro das igrejas evangélicas. Porque a sociedade, quando você fala sobre submissão feminina, já fica apavorada. Logo já é taxado de machista, retrógrado, que você precisa se atualizar, sempre que aparece esse tema. E hoje, aqui no Vejam Só, nós vamos repercutir muito sobre isso, estudando e tendo como base um texto lá de Efésios, capítulo 5, versículo 22, onde o apóstolo Paulo fala sobre isso. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Mas até que ponto a mulher deve ser submissa ao marido? E antes da gente falar sobre isso, nós devemos entender até o que é submissão. Qual é a definição dessa palavra? Qual é a definição de submissão bíblica? Será que tem diferença? Nós vamos tentar entender sobre isso e aí sim entrar nessa questão da submissão feminina. Por exemplo, só para a gente poder começar. Se o marido não é cristão e ele manda ou pede para a mulher fazer alguma coisa, será que a esposa cristã deve obedecer, ser submissa também? Além de outros exemplos que nós podemos e conhecemos. Os nossos convidados, com a experiência deles, vão poder nos auxiliar também nessa questão. Além da gente falar sobre essa questão do feminismo também, do papel do marido e da esposa dentro de um lar cristão, como funciona essa mecânica, como isso deve acontecer para que nenhum, nem o outro, tome, ou usurpe o papel que foi definido por Deus para cada um deles. Tudo isso e muito mais agora no programa Vejam Só de hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do debate teológico predileto de todas as noites da televisão brasileira, o Vejam Só. E hoje falando de um tema que vai com certeza causar muita polêmica. E eu já vou dar um recado para você que nos assiste, marido, esposa, que estão aí sentadinhos juntos no sofá, acompanhando a nossa programação, num clima super descontraído. Nada de ficar cutucando um ao outro, hein? Quero ver aí vocês dois aí em casa direitinho nesse sofá e não vamos dar confusão não. Nós estamos aqui para tirar a dúvida, para esclarecer as dúvidas, não é para causar confusão, tá bom? Então você aí em casa, fique tranquilo. Se você concorda ou discorda das opiniões dos nossos convidados, vamos ter uma conversa pacífica e centrada, principalmente entre os casais, já que hoje nós vamos tratar de um tema super polêmico, não só dentro do casamento, mas também, de uma maneira geral, no pensamento teológico, porque quando a gente fala de submissão, existe muito problema, principalmente por conta do avanço do feminismo, não só na sociedade, mas também dentro das igrejas evangélicas. E a gente precisa entender tudo isso para poder lidar com essas questões, para poder falar sobre e para, principalmente, poder ensinar sobre esse assunto também. E quem vai nos ajudar nessa questão, nessa noite, eu vou apresentar agora os nossos convidados, eles que vão nos auxiliar a definir alguns critérios para a gente poder entender aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o tema. Recebendo aqui do meu lado esquerdo, e eu vou começar apresentando a mulher da noite de hoje que nos visita, ela que já sai em vantagem, e depois eu vou falar com o pastor aqui, que nós vamos sofrer um pouquinho mais, o homem sempre que fala de submissão sofre um pouco mais. Recebendo aqui com muita alegria a pastora Priscila de Oliveira. Pastora, muito obrigado pela sua visita, uma ótima noite, é sempre muito bom encontrá-la. Boa noite, Eliezer, é um prazer estar aqui pela primeira vez. E que tema, É um tema muito curioso, um tema polêmico, mas com certeza quando nós levamos esse tema para dentro da luz da Bíblia e nós entendemos o que Deus quis dizer com esta palavra,
tudo é esclarecido e tudo fica mais fácil de se entender. Muito bom. Falando assim ficou fácil, né? Até fiquei animado agora. Agora o programa vai ser tranquilo, nós vamos entender tudo, não vai ter problema. A pastora Priscila já garantiu. Pastora, pastora da Ala Batista do Povo, passa o endereço e os horários de culto para quem nos assiste, por favor. É a Igreja Batista Novo Tempo. Nós estamos ali em Osasco, no Jardim Santa Maria. Os nossos cultos são de quarta, sexta e domingo. Quartas e sexta às 20 horas e aos domingos às 18h30. Muito bom, Igreja Batista Novo Tempo. Nada do povo, como o apresentador mal informado falou anteriormente. Pastora, por favor, passe os seus contatos também, a irmã que tem um ministério super bacana, né? O pessoal acompanhar no Facebook, nas redes sociais, por favor. Meu site encontra todas as informações. Legal. O trabalho missionário, o trabalho que é feito com mulheres, tudo certinho no www.prisciladeoliveira.com.br, as redes sociais Pastora Priscila de Oliveira e no Instagram Priscila Oliveira Oficial. Muito bom, aí nas redes sociais você encontra toda a informação do Ministério da Pastora Priscila, pode conversar com ela também e tirar suas dúvidas e depois cobrá-la. Se o tema não for fácil de entendimento, aí você tira as dúvidas com a Pastora Priscila depois pelas redes sociais, tá bom? E do meu lado direito, ele que vai sofrer junto comigo, que beleza, né? Não vou sofrer sozinho. Depois nas redes sociais seremos bombardeados, né, como os machistas da noite, já pode ficar tranquilo. Pastor Michael Marques, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastor, seja muito bem-vindo, uma ótima noite para o irmão. Muito boa noite, Eliezer. Eu acredito que hoje vai ser algo muito bacana para as pessoas que estão nos assistindo em casa. Como o senhor disse no início da programação, a gente dá uma quebrada nesse tabu. Sim. E apesar do crescimento, como o senhor mesmo disse, do movimento feminista, a Bíblia Sagrada não muda, né? Sim. A Bíblia Sagrada ela continua a mesma e nós como cristãos, como a pastora muito bem colocou, à luz da palavra de Deus, a gente vai entender esse assunto e eu acredito sim que vai haver nas casas, as pessoas vão nos escutar, vão nos assistir, vão dizer, mas eu não concordo. Mas na palavra de Deus a gente vai se encontrar e vai se acertar. Com certeza, eu acho que esse que é o mais importante que o pastor citou aqui. A questão não é a nossa opinião. Exatamente. A questão é aquilo que a Bíblia ensina, a forma como ela apresenta. Claro que a gente pode divergir em alguma interpretação, exatamente, mas a gente não vai dar a nossa opinião, que nós vamos falar aquilo que a Bíblia ensina. Eu acho que essa que é a grande questão. Pastor, passa o endereço da igreja que o irmão está pastoreando atualmente. Eu estou pastoreando hoje lá na nossa sede regional em Mauá. Nós temos reuniões ali segundas, quartas, sextas e domingos. Eu realizo as reuniões das segundas-feiras hoje, né, que nós estamos realizando aqui a gravação da programação, então não estou realizando lá, tenho meu auxiliar fazendo. Mas nas quartas-feiras o pessoal pode me encontrar às 7 da manhã, 9, meio-dia, 14, 17, 19 e 30. Eu faço 6 reuniões nas quartas. Sextas-feiras, os mesmos horários, 7, 9, meio-dia, 14, 17, 19 e 30. São 6 reuniões. E no domingo, 8 e 18 horas. Avenida Barão de Mauá, 769, em frente à Praça da Bíblia. Muito bom. Então os horários e o endereço, quem está nos assistindo pode encontrar o pastor Michael lá também na Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos acompanhar a matéria que abre, né, o programa de hoje, até para a gente ter aí o nosso ponto de partida para o nosso debate nessa noite. Vejam só. Com o avanço do pensamento feminista, não apenas na sociedade, mas também dentro das igrejas, falar de submissão virou um enorme tabu. Parece até assunto proibido. Porém, aqui no Vejam Só, não temos esse tipo de restrição. Na verdade, queremos mesmo incentivar o debate e o avanço do pensamento teológico, para que ele possa dialogar com os questionamentos da sociedade e, por que não, da própria igreja. Dito isso, vamos para a nossa pergunta de hoje. Até que ponto a mulher deve ser submissa ao marido? Apesar de algumas interpretações na questão da submissão, queremos pensar na seguinte possibilidade. Se o marido pedir algo que seria contrário ao ensinamento bíblico, ainda assim ela deve ser submissa? Vamos ler o texto bíblico. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Nesse momento, o apóstolo está explicando como deve ser o lar cristão e o relacionamento ou o comportamento do marido e da mulher. Logo na introdução, vemos que a mulher deve ser submissa ao marido. Porém, uma correta interpretação do texto precisa acontecer.
Essa interpretação deve ser correta para que a ideia de submissão não seja confundida. Por exemplo, eu faço uma pergunta: submissão significa uma obediência cega e refletida, sem discernimento das situações e de suas possíveis consequências? Para muitos estudiosos, a ideia de cooperação está muito presente nessa ordem. Afinal de contas, os dois precisam trabalhar para o bom andamento do lar, cada um em seu papel, porém ambos pensando no bem comum. Às vezes, o marido não tem a mesma mente da esposa. No caso de cada um deles ter uma visão de mundo, por exemplo, um ser cristão e o outro não. Assim, a noção de ética, justiça e bem podem ser diferentes. Nesse caso, como deve ser a resposta da esposa? Ainda assim, ela deve ser submissa, obedecer? Pode fazer o que foi pedido? Ou melhor, pode não fazer o que foi pedido? Ou ainda, pode se posicionar contra, porém deve fazer e ser submissa? Quantas situações, quantas perguntas o texto bíblico levanta sobre essa possibilidade? E vamos tentar respondê-las todas agora, no debate do Vejam Só, que está começando. Bom, agora vamos voltar, e iniciar o nosso debate dessa noite, começando com as opiniões dos nossos convidados, eles respondendo a nossa pergunta-tema, para a partir então desse momento a gente conseguir levantar alguns outros questionamentos que obviamente vão repercutir dessa nossa pergunta principal. Eu vou começar pegando a opinião então da pastora Priscila. Pastora, como que a irmã responde à nossa pergunta tema dessa noite? Até que ponto a mulher deve ser submissa ao marido? Até o ponto que essa submissão não venha ferir os padrões e a lei do Senhor. Então aí a mulher precisa ser sábia, porque eu entendo que a submissão é você estar dentro de uma missão. E quando eu entendo que Deus, lá em Gênesis 2:24, ele diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne, e depois Jesus, em Mateus 19, reafirma isso, dizendo que o homem deixará o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Então, dentro desse contexto bíblico, eu entendo que a mulher e o homem, eles se tornam uma só carne, e inclusive em questão de opinião. Tanto a mulher tem que respeitar o seu marido como cabeça do seu lar, que foi instituída essa missão para ele, porém ela está inserida dentro de uma missão juntamente com ele. Então, quando este marido sugere algo para essa esposa que vá ferir as leis do Senhor, aí eu já acho que a submissão não faz sentido, porque tanto o homem quanto a mulher, eles são submissos à lei do Senhor. Então, na minha opinião, a partir do momento que essa intervenção do esposo venha ferir uma lei de Deus, essa submissão ela perde o sentido. Muito bom. Então, aí as opiniões iniciais da pastora Priscila. É óbvio que depois nós vamos repercutir algumas questões, principalmente ampliando um pouco essa nossa visão, saindo o que ela falou muito bem dentro de um lar cristão, mas a gente sabe que existem outras possibilidades, do marido não ser cristão, por exemplo. Nós vamos debater e entender um pouco melhor essa questão. Pastor, eu faço a mesma pergunta para o irmão também, para a gente ter aqui as opiniões e a visão inicial do irmão sobre a nossa pergunta. Até que ponto a mulher deve ser submissa ao marido? A Bíblia Sagrada é muito clara. A mulher ela foi criada, quando Deus ele falou que não era bom que o homem estivesse só. E ele já chegou e foi muito pronto e falou assim, farei para o homem uma mulher que ajude ele. Então a mulher ela foi criada para ajudar o homem. Está bem claro isso em Gênesis. Então, como a pastora muito bem colocou, essa submissão num lar que é cristão, num lar que os dois são cristãos, ela deve sempre existir, essa submissão. Submissão, eu até anotei aqui, submissão não é ser empregada, Empregada, faz isso, faz aquilo, tipo capacho, não é isso. A palavra submissão até eu fui procurar exatamente o que significava, ela significa assim, estar ao lado de algo, ou decidir com, e até mais, ser companheira de, ou de alguma coisa. Então o que acontece? A submissão não é ser uma empregada. E muitas vezes as pessoas acabam confundindo isso, até mesmo dentro do lar cristão, acabam confundindo muito isso. E aí eu uso aquele texto que o apóstolo Pedro ele falou em Atos 5:29, que ele falou assim, mais vale
agradar Deus do que aos homens. Aí o senhor me diz, mas em que contexto? Aí entra um contexto que a pastora falou. A mulher deve ser submissa ao homem até que ele passe por cima da palavra de Deus. Aí mais vale agradar a Deus do que aos homens. Mas se o homem, ele é um santo homem de Deus, um grande, sabe, uma pessoa assim, que está vendo de acordo com os padrões bíblicos, a mulher sim, ela foi criada para ser ajudadora, auxiliadora, ser companheira dele, decidir do lado dele, estar ao lado dele. Muito bom. Então, aí então as opiniões iniciais dos nossos convidados. E você, obviamente, sempre participa também do Vejam Só, dando a sua opinião lá no nosso Facebook, né? facebook.com/programa Vejam Só, onde você encontra todas as nossas enquetes e você pode dar a sua opinião também. E para esse tema é óbvio que a gente bolou uma enquete e a gente quer a sua participação. Vamos colocar no ar qual é a pergunta que tem lá no nosso Facebook dessa noite? Então aí, ó, as cristãs que você conhece, presta atenção na pergunta, tá bom? Não é você, as que você conhece, são submissas ao marido? Ou seja, as mulheres que você conhece, elas aplicam, né? É isso que nós acabamos de ouvir aqui do pastor e da pastora, elas vivem esse companheirismo, né, ao marido. A primeira alternativa é a maioria e a segunda alternativa, então, a minoria. Tá? Participe lá da nossa enquete e dê o seu voto. No final do programa a gente coloca o resultado e também durante o programa nós vamos repercutir os seus comentários, porque além de votar, você pode comentar também as nossas enquetes e hoje durante o programa nós vamos colocar isso daqui para os nossos convidados poderem também comentar a sua opinião, tá bom? Então participe, utilize essa ferramenta que é super interativa e que nos auxilia bastante. Lembrando que as nossas enquetes, né, são um oferecimento da Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, um local preparado por Deus para você se preparar melhor para a obra dele. Lá você encontra diversos cursos para que você possa se capacitar, aprender mais sobre a Bíblia e aí exercer o seu ministério de maneira muito melhor, tá bom? Então, tem cursos de interpretação bíblica, de hermenêutica, de livros do Antigo Testamento, do Novo, Apocalipse, aula de canto, administração eclesiástica, além de cursos de línguas, né? Inglês, espanhol. Bom, lá é uma variedade, uma infinidade de possibilidades que você tem. Tome nota do telefone, já está aí na sua tela, ó, é o 0 prestadora 11, porque é aqui de São Paulo, 3115-0819. 3115-0819, você liga lá, fala que assistiu no Vejam Só, com certeza você vai ser muito bem tratado, muito bem acolhido e você vai poder estudar e melhorar muito mais, tá bom, a sua condição para trabalhar no ministério de Deus e na obra que Ele te chamou. E, além de tudo, você pode se matricular também no curso que o pastor Heber dá. Então, agora, ó, seja um aluno comportado, viu? O pastor Heber não tem só a cara de bravo, não. É muito bravo o homem, viu? Ficar fazendo bagunça na aula dele, você vai ver. Liga direitinho lá e pegue todas as informações com o pessoal da grade, tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta repercutindo muito mais a questão da submissão feminina. Prepare-se, porque o nosso debate ainda vai pegar fogo. Muito bom, estamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só, para a gente repercutir esse tema que é muito delicado, né? Até que ponto a mulher deve ser submissa ao marido? E antes da gente mostrar, né, aquele quadro que você gosta demais, né, que é o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, mostrando a sua foto, dando voz aí para você, a sua participação, eu vou fazer uma perguntinha para os nossos convidados, para a gente já ter essa definição de cada um deles em mente. Pastora Priscila, eu queria que a irmã então definisse essa questão da submissão. O que é a submissão bíblica? O que o apóstolo Paulo quis dizer lá no texto de Efésios 5:22, quando ele fala: sejam as mulheres submissas ao seu marido. E eu faço essa pergunta porque a definição correta do termo é que vai encaminhar todo o nosso debate, porque o grande problema está aí. O que é essa submissão bíblica? É exatamente como ali no texto é dito, né? Que nós devemos ser submissas aos nossos esposos como ao Senhor.
e ao esposo amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, a definição de submissão é saber que da mesma forma que a igreja, a noiva, se submete a Jesus, a esposa se submete ao seu marido. Tendo a questão de submissão, é você honrar o teu marido, você respeitar essa missão que lhe foi imposta, é você estar ao lado dele como uma mulher sábia, uma mulher ajudadora, uma mulher que não passe por cima da autoridade do seu marido. Ela precisa respeitar isso, porque isso é imposto pelo Senhor. Então, eu vejo assim que Deus ele trabalha de uma forma tão linda que quando ele estipula a submissão, é uma questão de organização. Se nós levarmos a submissão como uma palavra de organização, a gente entende que tudo se torna mais fácil. Você pode ver que uma pessoa que ela não se submete às leis, ela não se submete à liderança, é uma pessoa de temperamento difícil, é uma pessoa de convívio difícil. Então, são pessoas que se tornam isoladas. Então, a submissão ela é imposta pelo Senhor justamente para organizar, para a convivência ficar melhor, para a missão caminhar no mesmo propósito. Você vê um comandante, ele está ali, quando ele vai decolar voo, ele é o comandante, ele está no domínio daquela missão, mas ele tem os seus ajudadores que fazem e colaboram para que essa missão flua bem e eles chegam ao destino final. No casamento não é diferente. Existe o homem que é estipulado pelo cabeça, foi estipulada uma missão ao homem, que ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E aí eu falo uma coisa que eu sempre comento com as mulheres, eu falo, o seu marido, ele não deve morrer nem pelo filho dele, mas ele deve morrer por você. Porque o texto vai dizer, maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja. Então, o seu marido deve te amar a este ponto. Veja só como é a configuração do texto bíblico. E vós, esposas, sejais submissas aos seus maridos. Honre o teu marido, ele tem uma missão. E quando Deus estipula essa submissão, nada mais é do que proteger a mulher. Ele está dando uma proteção. O homem para cuidar da mulher, para ela se sentir protegida. Então, não é uma coisa para causar um impacto de medo, de submissão, que eu vou ser escrava. Não tem nada a ver. A submissão é uma organização para que uma missão flua dentro de um propósito de Deus. Muito bom. Pastor, e a definição do irmão dessa submissão bíblica? No começo o irmão deu até uma definição aí, né? Bacana, imagino que até do dicionário, sim, né, do exatamente. termo. Mas e biblicamente? O que Paulo quis dizer com aquele ensino que ele deixou aos Efésios? A palavra submissão, e esse texto de Efésios 5:22, é obediência, é obedecer. Mas note que não é uma obediência imposta, porque você vê na Bíblia Sagrada ali que fala que as mulheres devem obedecer ou ser submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Para nós obedecermos, nós cristãos obedecermos a Cristo, Ele pagou um preço altíssimo por amor, se entregou por nós, e você vê que essa submissão Ele conquistou por constrangimento. Ele acabou nos constrangendo. Então, de vez em quando, a gente observa que as pessoas elas têm uma certa disfunção na questão de entendimento em relação a isso, porque assim, o marido não é parecido com Cristo, ele não tem nada a ver com Cristo, é uma pessoa assim totalmente fora da palavra, e ele exige que a mulher, não, eu estou te mandando porque a Bíblia diz que você tem que me obedecer, que você é submissa, e não é isso. Na verdade, essa submissão, essa obediência não é uma coisa imposta em Efésios 5:22, e o 23 e o 24 em diante. Ele é algo conquistado, então, por constrangimento, por amor. Então, na verdade, a submissão nesse texto é uma obediência por amor, mas é obediência. Se o marido, como eu falei no primeiro bloco, falando novamente que se o marido é uma bênção, um homem de Deus, está vivendo de acordo com os princípios bíblicos, a mulher, eu sei que é difícil falar isso, mas a mulher deve obedecer ele. E é o que é isso, está escrito ali, submissão. E como a pastora muito bem colocou, o exemplo de um comandante é mais ou menos isso. Cristo, ele é o nosso comandante, então nós obedecemos às suas ordens, né? Ele fala, né? Ele tem os mandamentos. Assim o homem tem que ser dentro de casa. Ele tem que ter a voz de comando, mas não é uma coisa obrigada, não é uma coisa imposta, é uma coisa feita por amor. Muito bom. Você percebeu que na resposta dos nossos dois convidados, eles colocaram essa questão da submissão feminina atrelando principalmente a um exemplo que o marido deve seguir também. E na sequência eles vão responder sobre isso. Se o marido não tem esse exemplo, como que fica a submissão da mulher, né, da esposa nesse caso? E não estou nem falando de um esposo que não é cristão, mas do próprio cristão que por alguma questão, por algum motivo falha
e não tem esse exemplo que os dois deram aqui, mas isso daqui a pouco eles vão pensar. Agora nós vamos dar voz e mostrar você. É o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, as fotos que você manda para o nosso Facebook, nós vamos mostrar agora, e lembrando que você vai concorrer, né, ao nosso prêmio trimestral, o sorteio vai ser em agosto, do livro do pastor Fabrício Costa. O pastor Fabrício, muito amigo nosso aqui, sempre nos visita, né, brilhantando com o seu conhecimento, com a sua capacidade. Está aí as imagens do livro. Muito prazer, eu sou você. Tá bom? O pastor Fabrício gentilmente cedeu, né, um livro e nós vamos sortear no final do semestre, né? Ele deixou ali uma dedicatória, tá bom? Para você que vai participar. Então, mande a sua foto e você que mandar a sua foto vai estar concorrendo ao livro aí, ao material do pastor Fabrício, tá bom? Vamos então mostrar a foto dos nossos telespectadores. Vamos começar lá com o pessoal do Mato Grosso, Sapezal. Rapaz, a cidade é longe, hein? Será? Nunca ouvi falar. No Mato Grosso. Olha que já andei lá no Mato Grosso, hein? Tá aí a imagem da Aline Alves. Aline, muito obrigado, viu, pela audiência, muito obrigado pelo carinho e manda um abraço aí para toda a galera de Sapezal, no Mato Grosso. Nossa audiência lá no Mato Grosso também. E tá concorrendo ao livro, tá bom, Aline? Muito obrigado. Próxima foto é da Eduarda. Tá ali a Eduarda e a mãe Maria José, que aliás nem precisava marcar aqui que é mãe, né? É a cara, olha lá, muito parecida. Eduarda e a Maria José são lá do Ceará, de Aracati. No Ceará estão ali com o pastor Heber ali curtindo mais uma edição do programa Vejam Só. Muito obrigado, Eduarda, pela foto. Muito obrigado à mãe também, a Maria José. Um grande abraço aí para vocês de Aracati e toda a turma do Ceará também. Nossa próxima foto vem lá do Maranhão. Gente, hoje a audiência está diversificada. É o Paulo Rates. Tá ali o Paulo assistindo também ao Vejam Só. Ele é de Luiz Domingues, lá do Maranhão. Paulo, depois manda uma outra foto, tá bom? Essa daí ficou um pouco escura. Acende a luz da sala aí. É que nesse horário do programa, às vezes o pessoal da casa já está dormindo, né? O programa começa às 11h30, então às vezes dependendo da hora que a pessoa vai tirar a foto, a turma já está dormindo. Então de repente para não acordar a esposa, né, as crianças, mas acende a luz rapidinho e tira uma foto, tá bom, Paulo? Obrigado, viu, pelo carinho, toda a galera aí do Maranhão também. Próxima foto de Goiânia, Goiás, tá lá o Manuel Queiroz dos Anjos, assistindo ao Vejam Só. Manuel, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Todo o pessoal de Goiânia, Goiás, terra muito boa. Goiás é uma terra muito bacana em Goiânia, então uma cidade linda, uma cidade muito boa, já estive lá também em Goiânia, muito bom. Grande abraço, Manuel, valeu, um grande abraço para o pessoal de Goiânia também. E a nossa última foto, encerrando o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, é aqui de Osasco, né, da Grande São Paulo. Então tá ali a Benê e a Leila. Eu acho que eu acertei. Benê e Leila Cristina. Então ali as duas ali, ó, ela já com edredom, deve ter tirado essa foto recentemente, porque esfriou em São Paulo. Então não deve ser muito antiga essa foto. Benê, Leila, obrigado, viu? Pela audiência, pelo carinho de vocês aí com o Vejam Só. E continuem aí nos dando, prestigiando o nosso trabalho também, o pessoal de Osasco, São Paulo. Muito obrigado. Vocês estão concorrendo então ao sorteio, tá bom? Do livro do pastor Fabrício, que deixou aí com a gente um trabalho abençoado do nosso irmão. Estão aí as imagens para você novamente, certo? Muito obrigado, então, a toda a galera que participou. Vamos voltar aqui ao nosso debate. Pastora Priscila, eu queria repercutir um pouquinho com a irmã, então, essa questão. Na sua resposta da definição sobre submissão, a irmã disse que é, então, um comprometimento com essa missão maior que Deus deu ao casal. E citando o texto mesmo de Efésios, né, a continuidade, onde dá o exemplo que o marido tem que dar também. A submissão, então, fica restrita a esse exemplo do marido? Se o marido não imita Cristo, se o marido não é um cristão dedicado, a mulher, então, está livre da submissão? Veja bem, eu até vou entrar em um assunto que é o que eu vejo muito hoje dentro das igrejas e com mulheres. Muitas mulheres, com a evolução, as mulheres foram se tornando independentes, as mulheres foram conquistando o seu espaço no mercado de trabalho, foram tendo voz, foram aparecendo mais na sociedade e com isso os homens também se tornaram, como que eu posso dizer, omissos na sua missão.
Porque o que eu vejo muito homem reclamando que a mulher tira a autoridade dele dentro de casa. Porém, o homem não se impõe como cabeça da casa. Tem muito homem folgado. Tem muito homem que, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. O homem está vendo que precisa arrumar alguma coisa dentro de casa e ele não se mexe. Aí a mulher precisa tomar a frente e lá resolver, sendo que aquilo é um problema dele. Então, tem muitos homens hoje em dia que, com essa evolução da independência da mulher, o homem vê a mulher como uma pessoa mais forte, eles acabaram fugindo da tua missão principal. E com isso as mulheres têm dificuldade de se submeter. Então eu vejo uma grande falha não só na questão da mulher não se submeter, mas também do homem não se impor como aquele líder dentro do lar. Então, a partir do momento que o homem não tomar as rédeas da missão que o Senhor deu a ele, ele está dando legalidade para a tua mulher colocar as mangas de fora e resolver o que ele não resolve. Você entendeu? Então, eu acho assim, voltando à tua pergunta, a mulher ela não está livre, isso daí é o que está na palavra. A mulher tem que ser submissa e não tem como anular isso. Porém, eu vejo uma dificuldade hoje na sociedade, os homens se acostumaram com a independência da mulher, a mulher sair para trabalhar, tem mulher que é provedora dentro de casa, tem casa que os papéis se inverteram, o homem fica cuidando dos filhos, lava a louça, cozinha, a mulher vai trabalhar. Pastor, então eu vou reformular aqui a pergunta, pegando o exemplo que a irmã deu, antes de passar a pergunta também ao pastor, para ele também falar. Então, no caso, se o marido é folgado, a irmã deu o exemplo ali do chuveiro, a mulher, então, pode tomar a frente do lar? Então, se ela casou com um cara que é folgadão, pelo sossegado, bem-estar da família, sim, a mulher não vai ver o teto desabar na cabeça dela e vai ficar de braço cruzado sem fazer nada. Ela vai ligar para um pedreiro, vai pedir um orçamento e isso tem que ser a posição do homem. Então, é o que eu te falei. Se o homem não se impõe dentro da missão, ele dá legalidade da mulher sair do papel de submissa. Muito bom. Depois nós vamos repercutir mais essa questão da mulher que é provedora do lar. Esse assunto é muito interessante também. Pastor Marco, agora nós vamos ter que ajudar aqui, porque agora a coisa ficou feia para nós aqui, hein? Quer dizer que tem marido folgado aí que não dá conta das coisas de casa e aí a mulher tem que tomar a frente. Como é que nós vamos lidar então com esse caso? Nessa situação, a mulher então está livre para não ser submissa? Pois é. Aí o que acontece, não é que eu vou discordar da pastor, não é que eu vou discordar da pastor, né? Pode discordar, pastor. Mas a questão é o seguinte. A Bíblia diz em 1 de Pedro 3:1, que se o esposo ele não obedece à palavra, ele vai ser ganho sem palavras. Eu estava conversando com minha esposa antes de sair de casa hoje, com a minha mãe, também que foi lá de Caxias do Sul me visitar, e eu estava falando uma coisa para elas, que tanto o homem quanto a mulher, eles têm como se fossem alguns aplicativos de celular que já vem dentro da gente. Tem uns aplicativos. E tem um aplicativo dentro do homem que ele não vai receber voz de comando da mulher. Ele não vai receber voz de comando, vai dar BO, vai dar estouro dentro de casa. Então a mulher sábia, o que ela vai fazer? Provérbios 14, né? Ela vai edificar. Como é que eu vou edificar? O meu esposo não recebe esse comando, já anotei isso. Porque Deus me criou, já fui projetada para ser auxiliadora dele. Mas ele, como é o alfa dentro de casa, eu vou fazer o seguinte, eu vou elogiá-lo, eu vou, na verdade, colocar ele na posição que ele é, né? Vamos usar o chuveiro, a torneira, então, que seja, né? Vamos usar a torneira, né? A torneira está lá, ele não toma posição. Aí a mulher deveria chegar para ele e falar assim, ó, amor, você é o cabeça da casa, você é o alfa da casa. De repente, me perdoem se de repente ficarem chateados comigo. Eu vou falar assim, ó, mas elogie ele, falar assim, mas eu tenho uma coisa tremendamente difícil que eu não posso resolver, que é a torneira da casa. E ele vai dizer assim, eu alfa? Ele não vai chegar a falar, eu alfa, eu o provedor, eu o cabeça da casa, viu? Manda lá fazer lá que eu vou pagar. Eu pode deixar que eu pago. Ou ele diz assim, não, pode deixar que eu vou resolver. Agora, se a mulher vê que ele não toma nenhuma posição, ela chega, vai lá e arruma aquela torneira. Ou daqui a pouco ela esquece, tu não está arrumando, eu vou dar um jeito, eu vou arrumar. Deu problema. Porque esse aplicativo não existe dentro do ser humano, do homem. Esse aplicativo não tem. Então a mulher, ela deve fazer o quê? Ela deve chegar de uma forma tal que esse aplicativo venha a ser ativado dentro do homem. A minha esposa, ela consegue tudo dentro de casa. Misericórdia que eu vou falar, Jesus. Me ajuda, Jesus. Ela consegue tudo se ela souber lidar comigo. Se ela souber lidar e ela me colocar na posição que a Bíblia Sagrada me criou,
que me criou como... Porque a mulher foi criada por causa do homem. Na hora que ela assume esse posicionamento e ela não diz assim, ó, pô, brincadeira, tu é um banana, por que você não vai lá e arruma esse negócio? Deu problema, eu estouro. Se eu, na verdade, iria arrumar aquela torneira, já não arrumo mais. Já meto uma birra, já digo, agora que eu não vou arrumar mesmo. Agora, se ela chega me colocando eu como cabeça, no momento, eu vou lá e arrumo. Pastor, eu entendi, não vou falar que eu concordo, né, senão eu vou puxar a sardinha aqui pro lado, mas eu entendi. Sim. Depois a pastora Priscila vai comentar sobre isso, tá, pastora? Mas aí eu quero repercutir uma outra situação com o irmão, antes da pastora Priscila falar também sobre isso, porque hoje a gente vive numa sociedade, e a gente sabe da dificuldade econômica que o nosso país enfrenta. Sim. Muito desemprego, às vezes o salário não é bom. E existem casas onde a mulher ganha mais do que o marido. Ou até casas onde a mulher trabalha e o marido não. Provê, né? Tá provendo a casa. Às vezes nem porque o marido quer, é porque a situação mesmo atual não permite isso. E aí a mulher entra numa posição de superioridade financeira. Sim. E a gente sabe que existe muito isso na nossa sociedade. Já atendi vários casos. E dentro de casa também. Ou seja, quem põe o dinheiro dentro de casa é a mulher. Quem põe a comida e tudo mais. E aí o homem se sente numa posição inferior. Porque ele não está provendo. Como é que nós vamos lidar com a submissão de uma pessoa que põe o dinheiro dentro de casa? Ou seja, quem manda é o marido. Sim. A Bíblia não coloca questão financeira. Ele põe o marido é que manda. Mas quem põe o dinheiro é a mulher. Como é que nós vamos equacionar essa questão dentro de um lar cristão? Eu já perguntei isso para uma irmã que eu atendi. Uma mulher muito bem posicionada na sociedade, o marido, não. O marido, na verdade. Eu disse, como é que a senhora lida com isso? Como é que a senhora trata com isso? Ela falou assim, eu recebo e coloco o meu dinheiro todo na mão dele. Ele é um homem de Deus. E a gente ora e tudo que ele me comanda a fazer, eu que trago tudo para dentro de casa, eu que trago o dinheiro, tenho totalmente consciência. Mas ele que dá o comando e eu obedeço. Porque lá fora eu sou a provedora, mas pela Bíblia Sagrada, nós dois como cristãos, dentro de casa, ele é o cabeça e eu sou a auxiliadora. E eu disse, meu Deus, a senhora faz isso mesmo? Faço. De vez em quando o diabo me tenta. Ela falou de Satanás me tenta mesmo, para que na verdade eu diga assim, ó, pô, caramba, eu sou eu que tô, né? E eu não vou fazer isso, mas ela disse, não, eu me coloco no posicionamento de submissão como a Bíblia Sagrada me ensina. E assim dá certo. Mas como o senhor bem colocou, é difícil. É difícil, porque na verdade o que acontece daqui a pouco, isso acontece também não só questão de dinheiro, mas a questão que também no nosso ministério tem muito. A pastora, ela é a pastora, sim. E dentro de casa o marido, ele não é pastor, ele é um obreiro, muitas vezes nem obreiro, ele é um membro da igreja. Então o que acontece? Lá no Rio Grande do Sul, da onde eu vim, tem muitas pastoras e o marido, ele é o marido. Então acontece, uma vez eu perguntei até para a pastora Dionéia Blanco, se ela estiver me assistindo, eu disse, pastor, como é que funciona isso? Ela disse, em casa eu sou a esposa. Na igreja, muitas vezes assim, até chama ele pelo nome, até obreiro, fulano de tal, vai lá e pega isso para mim, faz isso para mim, lá. Chega dentro de casa, acabou. Legal. Mas assim, ó, a pessoa tem que ser cristã. Sim. Tem que ser cristã e bem decidido, assim, a Bíblia Sagrada. Senão, inverte tudo. Aí sim, aí vai mudar tudo. Aí daqui a pouco vai acontecer exatamente como a pastora falou. O marido vai começar a se sentir, vai começar a ficar ruim e daqui a pouco ele vai, sem querer, vai se tornar o banana. Fica muito oprimido, a questão financeira é muito difícil. Pastor, antes da gente entrar na questão que o pastor Michael levantou, da mulher saber lidar com o homem, desse ser um problema, eu queria que a irmã comentasse um pouquinho dessa questão financeira, já que o seu ministério é muito ligado às mulheres também, e eu imagino que a irmã encontra diversos casos assim de mulheres que sustentam a casa. E, de novo, eu vou afirmar isso aqui, não é uma questão simplesmente de escolha do casal. A própria situação do país, às vezes, coloca o casal nessa situação. Como que as mulheres têm lidado com isso, de colocar o dinheiro, sustentar a casa, mas ao mesmo tempo ter que obedecer ao marido? Como é que funciona isso e que tipo de aconselhamento a irmã dá para esse tipo de situação? Isso tem sido um problema nos casamentos hoje em dia. E eu vou te dizer que a maioria das crises conjugais hoje que eu atendo de mulheres
é justamente por conta da mulher não aguentar o fardo mais que é o marido, porque ela tem que prover, ela tem que sair, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa, ela tem que sustentar e o rapaz não se mexe. Muitas vezes pela crise e muitas vezes porque ele não quer mesmo. Ele se acostumou com aquela situação. Aqui, no caso que o pastor Michael levantou aqui da mulher, do tanto de dinheiro que ela tem aqui, dá até para dar razão pro marido, né, pastor? De ficar tranquilo, né? Porque de boa. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então o marido acostuma mesmo. Então isso tem sido um problema, porque chega uma hora... Porque que acontece? A mulher está pegando um fardo que não é dela. Sim. Esse fardo é do homem, essa missão é dele. Então a mulher está pegando uma missão que não é dela. E toda vez que nós pegamos uma missão que não é nossa, nós iremos nos cansar no meio dela. Nós iremos ficar estressados, porque você não tem condições, não é a tua missão, não é o que foi imposto, não é o que Deus delegou para você. Então, quando você foge de um propósito de Deus, em um determinado momento você vai ficar cansado, você vai ficar estressado, você vai ficar falando assim, não aguento mais. Então, a crise no casamento hoje tem dado muito pela questão financeira, porque tem muitas mulheres que ganham muito mais que os homens hoje. E aí não existe mais aquele diálogo de que é nosso. Não, é meu e é seu. Se eu sou uma carne só com o meu esposo, esquece o eu, nós somos nós. Nós saímos de um singular para um plural. Não existe mais o eu faço, nós fazemos. Então, esse dinheiro não é mais só da mulher ou só do homem. Esse dinheiro é do casal. E eu tenho tido dificuldade de colocar isso na cabeça das mulheres, porque a sociedade tem bombardeado essas mulheres de um empoderamento feminino, que ser feminina é uma coisa e ser feminista é outra coisa. Então, o que eu aconselho essas mulheres? Vocês precisam ser femininas, porque a Bíblia defende você se cuidar, você se amar, você é uma imagem do Senhor, você tem que estar sempre bem para o seu esposo. Eu trabalho com a questão da autoestima, eu faço esse trabalho de autoestima com as mulheres, mas não confunda o feminina com o feminista, porque o feminista foge completamente da lei do Senhor. Então, o meu aconselhamento entra na questão da mulher sábia. E a questão que o pastor bem disse, que você precisa ganhar pelo seu testemunho, eu vivia dentro da minha casa. Eu era já crente, meu marido não. Meu marido se batizou e aceitou Jesus pelo meu testemunho como mulher. Eu nunca cheguei para o meu marido e impus para ele que ele tinha que ser crente, que ele tinha que ir para a igreja, que senão ele ia para o inferno. Nunca cheguei para pregar para o meu marido. O meu marido decidiu por ele mesmo ir para Jesus porque ele enxergou em mim um testemunho de vida com Cristo. Então, a mulher sábia ganha os seus maridos pelas atitudes. O meu aconselhamento se você não consegue lidar com essa situação, você vai precisar ser uma mulher sábia. E o salmista e Salomão vai dizer que nós devemos ter a palavra branda no falar. Então, isso que o pastor disse, eu concordo com ele. O homem, ele não aceita imposição, ele não aceita comando de voz. Mas a mulher, ser mansa, ser delicada na forma de falar, realmente ela consegue tudo o que ela quer com o homem. Aliás, eu falo isso para as mulheres. O dia que vocês descobrirem o poder que vocês têm sobre um homem, esse Brasil vai ser das mulheres. Eu sempre falo isso. Porque nós temos... Deus nos deu essa capacidade. Tanto que se nós eu poderia agora andar aqui pela Bíblia e te dar vários exemplos de como mulher foi bênção e foi maldição na vida de homens dentro da Bíblia. Então a mulher, quando dá para ser bênção, ela é uma bênção, mas quando ela dá para ser maldição, ela é maldição também. Então o meu aconselhamento você tem que ser uma mulher cheia de graça e não uma mulher que causa desgraça. Né? Esse é o meu aconselhamento para essas mulheres. Muito bom, gente. Coitado dos maridos. Agora vocês estão, tá vendo já, os dois convidados aconselhando o que as mulheres devem fazer para ganhar o marido. Maridos do Brasil, preparem-se que você já não dá conta mais das mulheres. Agora, se elas seguirem o conselho dos nossos convidados, aí não vai ter mais não dentro das casas do Brasil. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência a gente vai repercutir um pouquinho mais, principalmente de uma questão que a gente ainda não falou, da possibilidade do marido não ser cristão. Como a mulher deve agir nesses casos, né? Da submissão, de obedecer coisas que o marido pede que vão contrárias à lei de Deus, mas que para ele não é lei nenhuma. Nós vamos falar sobre isso que a pastora Priscila levantou agora, da questão da mulher, que ela tem assumido uma independência, um papel que não é dela. Será que a mulher então não deve trabalhar fora? Será que isso tem sido um problema? Essa independência traz problema para a submissão? Afinal de contas, se a mulher tem tudo fora do casamento, por que ela vai casar e aí ter que obedecer a alguém? Bom,
Tudo isso nós vamos discutir e conversar um pouquinho mais no nosso próximo bloco. O intervalo é rápido, a gente vai, mas daqui a pouquinho o Vejam Só já está de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Infelizmente, o tempo passa muito rápido e nós já estamos no último bloco da edição de hoje, falando sobre a submissão feminina. Parece que quando o tema é polêmico, assim, o tempo passa mais rápido, mas tem muita coisa para a gente falar e é óbvio que só em uma edição não vai dar conta, mas a gente já deixa aqui o convite aos nossos convidados para a gente continuar aqui na nossa série. Aí faz a submissão feminina 2, 3, 4... não sei nem até quantos nós vamos precisar aí para conversar sobre isso. Bom, a gente encerrou, e a pastora Priscila encerrou o último bloco falando sobre o papel da mulher. Eu queria repercutir um ponto que ela levantou, que ela disse que a mulher, muitas vezes, ela tem assumido um papel que não é dela, é de muita independência, que a sociedade tem colocado isso. E hoje, pastora, nós vemos mulheres, por exemplo, que se sustentam, trabalham, às vezes já moram sozinhas, né? Já são super independentes. Como é que uma mulher dessa vai entender submissão? Se ela já tem a vida dela ganha, ela não precisa do marido para prover nada, porque ela já tem tudo, e ainda vai entrar num relacionamento onde ela tem que obedecer a alguém, às vezes, né, dependendo do entendimento que o casal tem de submissão, às vezes até de maneira maluca, inconsequente, não sei, mas como é que a mulher vai entender esse tipo de situação? E, na sua opinião, a mulher não deve trabalhar fora de casa? Essa pergunta cabe muito bem para mim, porque eu sou esse tipo de mulher antes de casar. Antes de casar, eu sempre fui muito independente, tinha minha formação, tinha o meu trabalho, morava sozinha, já tinha minhas coisas. Quando eu me casei, eu já tinha uma casa montada, já tinha uma vida estruturada e decidi me casar. Então, para mim, foi um desafio muito grande, porque, de repente, eu me vi com meu esposo dentro de casa. E agora as coisas mudaram, porque antigamente eu tinha que fazer tudo sozinha. Então, se quebrou o chuveiro, chamava alguém para arrumar. Precisa pintar, pagava alguém. Então, sempre resolvia todas as questões. Eu não tinha ninguém para resolver, eu tinha que resolver. Agora, eu tenho um esposo dentro de casa. E aí, eu precisava mudar um pouco o meu conceito. E aí, eu sentei com a minha pastora e eu disse, eu vou precisar de ajuda, porque eu não sei lidar. É muito estranho ter um homem dentro de casa agora que vai ditar o que deve ser feito ou não. Eu tinha essa dificuldade, mas aí depois, quando você vai mergulhando, estudando a Bíblia, você vai entendendo que para um plano perfeito, ele ser concluído de uma forma boa, precisa ter as regras que eu já disse antes. Então, a submissão foi instituída por Deus para organizar um casamento. Então, eu comecei a entender que eu poderia ser a ajudadora do meu marido e que eu não poderia tirar essa autoridade dele. Então, o que eu comecei a fazer? Quando eu precisava arrumar alguma coisa dentro de casa, eu ficava coçando para ir lá, porque eu falava, meu Deus, eu não quero ter que falar para ele precisa tomar a atitude de ir lá fazer. Então, eu comecei a agir como o pastor disse, eu comecei a deixar essa responsabilidade, em vez de ir lá resolver, eu comecei a deixar ele resolver isso, muito sabiamente, muito, até porque na época meu esposo não era crente, então ele veio de uma família onde eles são muito, aquela época de que o homem realmente é o homem da casa, a mulher tem que obedecer, eles são do interior de Minas Gerais, então tem essa tradição de família, então mesmo ele não sendo crente, ele tinha esse lado meio machista, de que a mulher tem que obedecer o que o homem fala. E eu tive dificuldade com isso no início, mas com muita sabedoria eu fui deixando as coisas para ele fazer. E ele foi entendendo que ele precisava resolver antes de mim. Então a mulher com sabedoria, ela consegue. Se a mulher ela for uma mulher sábia, ela estiver embaixo de uma visão do Senhor, ela consegue administrar isso de uma maneira muito positiva. Quanto trabalhar fora, eu não sou contra. Eu acho que nos dias de hoje é muito difícil, às vezes, uma renda só sustentar uma casa toda, então precisa da ajuda da esposa. Quando eu falo que a mulher não tem que pegar uma missão que seja dela, além dela trabalhar fora, ela achar que ela é a liderança da casa dela. Ela não pode pegar esse fardo para ela. Ela pode trabalhar fora e ela ser ajudadora. Os dois estão em uma missão. Ela está embaixo de uma submissão e ele
ele de uma missão, não importa quem ganha mais e quem ganha menos. A mulher sai, trabalha, no final do mês os dois sentam, juntam essa renda e aí sim o marido vai junto com ela, que ela tem o direito de dar opinião. A submissão não, de forma alguma, não deixa a mulher isenta de dar a opinião dela. Ela tem também o direito de opinar, porque eles são uma só carne. Ela não tem direito de tirar a autoridade dele, mas ela pode trabalhar fora e ela pode conciliar sim, ser uma mulher submissa, uma mulher que esteja embaixo da obediência do teu marido e principalmente dentro do que diz a Bíblia. Muito bom. Pastor, e no caso do casamento onde o esposo não é cristão, e aí obviamente ele não tem entendimento nenhum de lei de Deus, ou de exemplo cristão, ou do que fazer, e ele vai seguir a vida dele normalmente. Como essa esposa cristã vai lidar com essas situações? Qual deve ser o posicionamento dela, principalmente nesse aspecto de submissão, imaginando que ela vai estar debaixo de uma autoridade que não é uma autoridade cristã? A orientação que eu dou, quando eu vou atender alguém, vamos pegar um... Pastor, antes disso, antes de falar da mulher, se chega no seu escritório lá, a irmãzinha da sua igreja falando que ela está namorando com um rapaz que não é cristão e vai casar. Não. Ele não é cristão, pastor, estou apaixonada, vou casar, mas ele é uma bênção, ele é lindo, pastor. E aí, qual que é o conselho antes de falar o que a mulher deve fazer? Aí eu já vou chegar e falar assim, irmã, a Bíblia não abençoa julgo desigual. Já chego na hora e falo assim, irmã, vai dar errado. Pastor, eu já aconselhei, foi um caso até muito triste que aconteceu, de uma moça que ficou apaixonada mesmo pelo rapaz. E eu aconselhei, falei, não, mas ele é muito bom. E sabe quando a gente vai cavocando no atendimento, que a gente vai fazer um atendimento pastoral, a gente vai cavocando a vida da pessoa para saber outras coisas, né? E ela já tinha tido outros relacionamentos que ela falou para mim, ela chegou a confessar. Ele era muito bom comigo e tal, depois virou o demônio, né? Aí o que acontece? E esse também eu falei assim, mas será que esse também não é igual ao outro? Porque ele não é cristão, ele não é batizado nas águas, ele não tem o Espírito Santo, pode dar problema, mas pastor, ele é muito querido. Eu falei, mas de querido tá cheio o inferno, você tem que cuidar desse negócio, tal coisa. Não adiantou. Pegou e até desapareceu da igreja. Lembro até hoje, foi em Estrela, no Rio Grande do Sul, quando eu pastoreava essa cidade. Ela foi embora, passou um tempo, 1 ano, 2 anos, essa mesma moça aparece na igreja grávida, apareceu grávida, eles não chegaram nem casar, nem nada, houve um relacionamento e tal. Ela chega grávida e ela estava chorando. Pastor, eu estou muito envergonhada e tal, aquele negócio. Eu disse, mas o que houve? O que aconteceu? Faz tempo que eu não te vejo na igreja também, eu procurei saber, tu tinha ido para outra cidade, o que aconteceu? Pois é, exatamente o que o Senhor me disse. Ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito querida, só que daqui a pouco eu me deixei levar pela paixão, fiquei cega, acabei tendo relação com ele. Eu fiquei grávida e ele começou a socar minha barriga. Me derrubava no chão e chutava minha barriga para mim perder a criança. E aí eu tive que fugir. Eu falei assim, mas eu falei para a senhora. Claro que eu não cuidei para não ferir os sentimentos dela, mas eu falei assim, eu falei para a senhora. Cuidado com essa questão, se já é difícil a gente unir 2 pessoas que são convertidas porque tem personalidade, né? Você imagina uma pessoa que não é cristã, vai, sabe, de 1000 vamos dizer que dá uma, né? Que é uma exceção, mas é complicado. Então o meu toquezinho que eu dou para os jovens que vêm conversar comigo, né? E aparece muito, né? Sim. Porque estudam em faculdade, colégio e tal, daqui a pouco surge, ai pastor, é do sonho, mas não é do sonho de Deus, eu já falo. Né? Tem que sentar, tem que estar na mesma fé. Deus não abençoa a luz com as trevas, não abençoa o infiel com o infiel, não vai dar problema. Um dos maiores problemas do Antigo Testamento era o povo de Deus se relacionar com o povo que não era de Deus. Tiveram juízos terríveis no Antigo Testamento de várias pessoas que morreram porque fizeram essa besteira. Então é complicado. Eu imagino que o pastor aconselha, muita gente chega lá, ele fala, mas a gente sabe que muita gente não escuta, né, pastor? Conselho fosse bom, né? Mas muita gente não escuta. Foi lá, falou, pastor, é bom, não casa, casou. Mas é uma cegueira, né? Não tem jeito. A carne, a gente habita num corpo carnal e a pessoa é tomada, né? A gente entende, é exatamente isso. A gente entende, sabe o que vai acontecer e tudo bem. Chegou lá depois, pastor, agora estou casado, estou lá, mas agora ele manda eu fazer coisa que eu não quero fazer. Como é que vai funcionar agora, depois que casou? Pastor? Aí eu já falo para a pessoa, tu casou com a bomba, agora tu vai ter que cortar o fio vermelho e o azul. Um dos dois, daqui a pouco vai explodir.
Porque casou com uma bomba, né? A pessoa casou com uma bomba. Então, assim, ó, vai dar problema. Por exemplo, eu atendi não faz muito tempo, pornografia. Vamos assistir pornografia? Eu falei, mas irmã, como? Não existe isso? Tá, pastor, que eu vou falar não e deu. Aí eu uso sempre o texto que eu recitei no primeiro bloco, né? Atos 5:29. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Quando Pedro foi pedido pelo pessoal da época, vocês não devem pregar mais e tal, e açoitaram e bateram eles. Agora vocês não vão pregar mais, né? Não, isso aí não tem como. A gente vai continuar pregando o evangelho, porque mais vale agradar a Deus que os homens. A mesma coisa, eu falei assim, ó, ainda que dê um problema dentro de casa, agora, a senhora como cristã, a senhora errou uma vez de ter casado com uma pessoa que não é cristã. Agora não vai errar de novo, porque senão a senhora vai estar ali, pastor, mas o que eu faço? Tem que brecar. Vai dar problema dentro de casa? Vai dar. Mas assim, ó, ela tem que entender que se ela dobrar o joelhinho dela no chão e orar e clamar a Deus e der um bom testemunho, muda esse homem, porque ele vai ser ganho sem palavras. É o que a Bíblia diz. Pastor, talvez o exemplo da pornografia seja assim mais gritante e o cristão já assusta logo. Vou dar um outro exemplo aqui antes da gente ver a opinião do povo na rua. Nosso povo fala. No aquele almoço de domingo, onde o marido que não é cristão vai pedir uma cerveja, vai ter uma bebida, às vezes a família dele. Como é que a esposa vai lidar com isso dentro da casa dela? É complicado, né? Na verdade, o que acontece? Se ela for, vamos usar, falando daquele aplicativo que eu falei que existe dentro do homem, né? Não, porque tu não vai beber, vai dar um problemaço. Então ela tem que fazer o quê? Ela vai ter que acatar. Acatar, que eu digo, não ela beber, né? Ela vai ter que acatar, vai ter que ver, ela não vai quebrar as bebidas, vai fazer um negócio. Agora, eu já vi muita irmã que pegou o azeite da igreja e desceu dentro da cachaça e já com o joelho no chão começou a orar, sabe? E o marido não sendo um esposo bom, sendo um esposo que bebe, como o senhor disse, almoço de família, janta de família, aquele cara perturbado, ele não merecendo, ela tratando ele com amor, daqui a pouco o homem é constrangido e ele aceita Jesus. Mas se ela bater de frente com isso aí, se ela bater de frente... Agora, como eu disse, por que eu usei a pornografia, pastor? Porque daí ele quer que a pessoa participe junto. Sim. No caso da bebida, ele vai beber. Não, tu bebe. Nem vou oferecer que ela é crente, ele já vai dizer, né? Sim. Mas, na verdade, o que acontece, a questão é, ele não vai oferecer, porque já sabe que é crente, a bebida. E ela vai fazer o quê? Ela vai ter que orar, vai ter que fazer um propósito, uma campanha, que eu acredito muito nisso, e largar uma farinha e fazer um negócio pela fé, e ele vai mudar. Ele converte. Já vi muito isso, muito mesmo. Mas aceitar, não. É difícil. Bom, é uma situação muito complicada. Eu acho que o conselho do pastor é o melhor. Se está na dificuldade, nem case. Nem entre para não arrumar mais problema. Vamos conferir a opinião do povo, né, nas ruas. A gente foi lá na Crentolândia e escutou. Vamos ver o que o pessoal está falando sobre submissão feminina. Roda aí. Submissão feminina. Até que ponto a mulher deve ser submissa ao marido? A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Se o marido, por acaso, pedir alguma coisa que vá contra as orientações do Senhor, ainda assim ela deve ser submissa ao esposo? Não, aí não pode, né? Não pode. Obedecer no Senhor é na palavra. O marido pede, vai ali, compra um cigarro para mim, vai ali, acende um cigarro para mim. São coisas que estão fora do padrão cristão, não é? Então eu orientaria essa pessoa, não faça isso. Obedecer no Senhor. Uma dona de casa, a mãe dos filhos, a mulher do lar, a mulher cotidiana. Fora disso, está totalmente fora da palavra. A mulher não pode ser submissa a ninguém, somente a Deus e ninguém mais. De jeito nenhum, nunca. Submissão é uma palavra horrível para começar. Seja submissa a Deus e ninguém mais. Seja o chefe, seja colega de trabalho. Faça o seu serviço bem feito, faça a sua parte. E o resto, tudo vai dar certo, só isso. Eu acredito que a mulher submissa é a mulher que anda junto com o esposo, não fazer o errado, mas aconselhar ele, né, a fazer o certo, e se ele não quiser ouvir, aí é ele com Deus. Com relação à submissão da mulher, eu entendo da seguinte maneira. A palavra fala que o marido tem que se entregar para a mulher como Cristo se entregou pela igreja. Então, à medida que o marido se entrega da forma que Cristo se entregou pela igreja, para amar ela, cuidar dela, limpar, proteger, enfim, a mulher não terá dificuldade em se submeter também à liderança desse esposo. Para não haver contendas e confusão, eu creio que a mulher ela se posicione a favor do marido, no entanto, buscando que Deus tenha misericórdia e que ele reverta esse quadro, reverta o pensamento, reverta o desejo, né? Ou aquela
enfim, o que foi pedido que é contrário ali à direção do Senhor. Muito bom, tá aí a opinião e algumas opiniões polêmicas. Pastora Priscila, submissão é uma palavra horrível mesmo e a mulher não deve ser submissa a ninguém, como uma das nossas entrevistadas disse? Não, ela tem que ser, claro, acima de tudo, submissa ao Senhor, mas ela tem que seguir o princípio da palavra que diz que ela precisa se submeter ao seu marido. E eu nem vou muito longe, se a gente for no versículo 21, está dizendo que nós devemos sujeitar-vos uns aos outros. Né? Isso está lá no versículo 21. Então, ali o texto não fala homem ou mulher, está falando no contexto geral, sujeitai-vos uns aos outros. Então, quando eu me sujeito ao meu marido, sendo submissa a ele, certamente eu vou viver a bênção de Deus dentro da minha casa, porque tudo que está dentro não tem como dar errado. Se está na palavra e eu seguir o que a palavra diz, eu vou colher os bons frutos que a palavra me promete que eu vou ter. Pastora, em uma outra resposta, a irmã falou sobre a omissão do marido. E no caso da imposição da autoridade, quando ele quer exercer uma autoridade, acaba extrapolando. Que tipo de orientação a irmã dá quando o marido quer colocar, então, essa submissão pelo poder, né? Pela força, em alguns casos até com agressão, né? Como o pastor citou aqui um exemplo. Como é que a mulher enquadra a submissão nesses casos de marido muito autoritário, às vezes até com violência dentro de casa? Se for um casal cristão, eles vão precisar sentar e vão precisar de um aconselhamento pastoral, porque daí essa liderança desse casal vai precisar mostrar para esse marido que o que ele está fazendo não está dentro da palavra de Deus, que a autoridade não tem nada a ver com a submissão, que o que ele está fazendo está fugindo da palavra do Senhor. Quando o casal não é cristão, a mulher ela tem um desafio ainda maior. Como o pastor bem disse, a partir do momento que você entra em um relacionamento com uma pessoa que não compartilha da tua fé, que não crê no que você crê, você está entrando num campo minado, ciente do que você vai encontrar pela frente. Então, se você pagou para entrar nesse relacionamento, você agora vai ter que ter disposição para arcar com as consequências. Aí é clamar pela misericórdia do Senhor, agir com sabedoria, ir para o joelho, ir para a oração, ir para o jejum, convocar os irmãos do círculo de oração à tarde e a igreja intercedendo, porque quando a igreja ora, a gente tem lá o exemplo de Pedro, né? Pedro estava preso, a igreja orando e através da intercessão, milagrosamente, ele foi resgatado. Então aí a mulher agora tem que contar com a graça, com a misericórdia e com a oração da igreja. Muito bom, tá aí, ó, ora muito. Vamos colocar a opinião dos nossos telespectadores, o pessoal que participou lá no Facebook, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Tá aí, vamos começar com a opinião do Tiago Herrera. Ele respondeu o seguinte: continua sendo a minoria, né? Ele acha que a minoria das mulheres são submissas, pois só para começo de diálogo a palavra grega não é submissão, e sim sujeitas, o que muda todo o sentido do texto, uma vez que o mesmo texto fala que devemos nos sujeitarmos uns aos outros em amor, que foi o que a pastora Priscila acabou de comentar aqui. Então ele fala que a minoria das irmãs que ele conhece são submissas ao marido, e depois ele explica aqui, né? A outra opinião é do Ricardo. Esse é um dos motivos porque os casamentos no meio cristão não vão muito à frente. Está havendo uma inversão de papéis dentro do lar, muito também por culpa de alguns homens que se deixam ser comandados pelas suas mulheres. Obrigado, Ricardo, pela sua opinião. E a última é Jamil Moura. Existem muitas mesmo, que são submissas a seu marido. O problema é que o homem não sabe o significado de submissão. Obrigado, Jamil, pela sua participação. Pastor, a gente tem falado aqui, e de maneira geral, a gente entende que o problema de submissão é por conta das mulheres, né? Esse pensamento feminista, esse problema que tem dessa independência da mulher. Mas o Jamil falou uma coisa interessante aqui, que o grande problema, na verdade, é o homem. Que o homem não entende o verdadeiro significado de submissão. Como é que o pastor observa essa questão com a sua experiência no trato aí com casais? Sim. O homem dá muito problema também nessa questão da submissão? Sim, porque na verdade o que acontece, o senhor recorda, a pastora também recorda que eu falei sobre essa questão do mecanismo. O homem ele tem um mecanismo, a mulher tem um mecanismo. E o mecanismo do homem fazer a mulher ser submissa, essa é a sua pergunta, né? O homem muitas vezes ele não tem tratado a mulher como Cristo. Então ele tem
usado que o senhor falou, de impor, de mandar e de coisa. Ele quer fazer um negócio, vamos dizer assim, na marra, né? Sim. Ele quer fazer um negócio na marra acontecer e não é. É aquela coisa como o Jesus ele fez. Por exemplo, o Jesus, ele me constrangeu, eu como igreja agora, né? Igreja, no caso, né? Igreja, né? Como se fosse a noiva de Cristo. Eu fui constrangido. Olha o que ele fez por mim, não merecendo. Então, o homem tem que fazer isso também. Então, não é só a mulher se colocar ali, ela vai ganhar um homem sem palavras, ela toda ali, sabe, com o procedimento dela. Mas o homem é aquele bruto, aquele cavalo. Ele não vai ter a submissão da mulher. Então, ele precisa saber que a mulher também tem esse mecanismo. Se o homem tratar ela com amor, tratar ela, sabe, com a noiva, como a pastora falou, a questão que a pastora falou, sabe, que Jesus, eu nunca tinha pensado nisso. Jesus não pediu, o apóstolo Paulo escrevendo ali, né? Não é nem pelo filho que você deve se entregar, mas pela esposa você tem que se entregar como Cristo entregou pela igreja. É muito forte. O dia que o homem fizer isso, ele der a vida dele pela esposa, vai ser um mecanismo que vai encaixar na mulher, ela vai submeter praticamente automaticamente. Até porque a própria Bíblia vai nos orientar que nós somos o vaso mais frágil. Exatamente. Então, quando o apóstolo ele mencionou, olha, ame a sua esposa e dê honra a ela como o vaso mais frágil, ali Deus já está mostrando a característica da mulher, como ele a formou e como ele formou o homem. Exatamente. O dia que o homem entender que a mulher é o coração do lar e ele é a razão do lar, a coisa vai fluir muito bem. Tem um ditado que eu falo no culto de mulheres, me perdoem os homens aqui, mas eu brinco com as meninas, eu falo assim, gente, por que vocês ficam tão chateadas quando é imposto dizer o homem é o cabeça da casa? Olha, hoje vocês vão sair daqui com uma outra visão sobre isso. O homem, ele é o cabeça da casa, mas nós somos o pescoço. Entendeu? Então sou eu que viro, sou eu que coordeno, você é o pescoço, ele é o cabeça. Então ele não vai funcionar sem a sua colaboração. O homem, ele não se apega a detalhes que a mulher se apega, porque nós somos a fragilidade, nós vemos detalhes, a sensibilidade que o homem não vê. Um exemplo que eu vou te dar rapidamente, dentro de um lar. Às vezes o pai, ele briga com o filho, o homem tem mais dificuldade de perdoar o filho do que a mãe. A mãe tem que vir com todo aquele jeitinho, convencendo o marido, é seu filho, e vai falando aqui, porque o homem ele é mais racional e a mulher ela é emocional. Quando esses dois mecanismos, homem e mulher, entender que a junção da emoção e da razão flui para o perfeito andamento do casamento, vai ser sua bênção. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo está corrido demais e acabando. Vamos colocar o resultado da nossa enquete aí no ar, por favor, para a gente falar um pouquinho sobre... 79% das pessoas que votaram dizem que a minoria das mulheres cristãs são submissas aos seus maridos e 21% a maioria. O pessoal comentou aqui que são os homens que estão votando nessa enquete aí para queimar o filme das mulheres. Não é possível isso daí não, vamos ter que estar errado essa enquete, tem que melhorar isso daí. Queria agradecer muito a sua audiência, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho aqui em mais um debate do Vejam Só. Amanhã nós estamos de volta. No nosso Facebook você encontra o contato dos nossos convidados que eu já agradeço desde já, que colaboraram demais com essa edição do programa Vejam Só. E já fica aí o recado para a produção para a gente fazer mais uma edição sobre a submissão feminina, que ficou muita pergunta no ar ainda, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima!